Glória a Deus. São os irmãos com a santa gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Mais uma noite, Senhor, temos presenteado, temos agraciado com essa presença gloriosa, este culto de louvor e adoração ao seu nome. Amém? Que Ele é digno e reina para todos sempre. Glória a Deus. Deixa eu adorar o Senhor um pouquinho antes disso, antes de entrar na palavra. Amém? Deus está aqui, aleluia. Pode ficar de pé, dizendo como aqui eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Mais uma vez, Deus está aqui, aleluia, tão certo como aqui eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e posso me ouvir. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Mais uma vez. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Solte a voz. Na presença dos anjos a ti cantarei louvores. Na presença dos deuses a ti cantarei louvores. Aleluia. A presença é gloriosa aqui nesta noite. Quantos já têm sentido a presença de Deus? A palavra do Senhor nos garante: onde estiver dois ou três reunidos em meu nome, Jesus está no meio. Mas além da palavra, nós podemos sentir a presença graciosa do Senhor. Glória a Deus, és bem-vindo, Espírito Santo. Usa-nos, aleluia. Palavra do Senhor, no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Quantos têm suas Bíblias? Podem estar abrindo no Evangelho de Lucas. Desde já agradecendo ao pastor pela oportunidade, pelos meus irmãos, pastor Capelli, amigo já há bastantes anos, e outros irmãos que a gente tem revisto. Um grande abraço a todos. Nós vamos nos alimentar agora do maná celestial. Capítulo de número 15, verso de número 11, até o verso de número 14, apenas esses 4 versículos, de 11 ao 14, amém? Eu vou estar lendo, os irmãos podem acompanhar com os olhos. Vamos ler, amém? Diz assim a palavra do Senhor, Evangelho de Lucas, capítulo 15, verso 12. E o mais moço, ou melhor, e disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. Amém. Os irmãos podem se assentar dando glórias a Deus. Querido, o tema que o Senhor colocou no meu coração nesta noite para trazer para os irmãos é nada mais, nada menos que uma das parábolas mais conhecidas, mais pregadas por todo mundo, onde se tem chegado a Bíblia Sagrada. Conhecemos nós que o Senhor Jesus
muitas vezes que iria ensinar, ele utilizava parábolas. E eu estudando novamente acerca desse texto, o Senhor me fez lembrar muitas ocasiões, e é uma das parábolas que eu mais gosto, se não a que eu mais gosto, sobre o filho pródigo. O texto desta noite me fez lembrar quando eu era garoto. Meu pai trabalhava no ramo de publicações, de revistas, de livros, e ali existiam muitas, principalmente mulheres, que iam comprar livros que falavam sobre histórias de amor, livros de romance. E esse texto desta noite é um texto que fala de uma história de amor, não igual àquela dos livros de romance, não também como outras histórias de romance, de filmes que nós assistimos, mas a Bíblia nos revela o amor ágape, o amor verdadeiro, o amor de Deus pela minha e pela tua alma, representado através dessa parábola. Glorificado seja o nome do Senhor. Podemos olhar na Bíblia Sagrada acerca, aleluia, do amor de um para com o outro, do homem para com a mulher, de um filho para com, aleluia, seu pai e vice-versa. A história de José, vocês conhecem muito bem, é uma história que a gente pode levar para esse lado. O amor que Jacó tinha por José era muito grande, e também era recíproco, porque também José amava seu pai. Se nós olharmos o livro de Cantares, nós podemos ver ali representado o amor de Salomão pela sua amada. Mas, aleluia, se também olharmos, aleluia, em vários pontos da Bíblia, como o livro de Ruth, veremos ali a demonstração de Boaz, aleluia, para com Ruth, remindo ela, representando Cristo que remiu a sua noiva para apresentar a Deus linda, aleluia, imaculada. E ela está aqui nesta noite, representada por cada um de vocês. Mas a história de amor, aleluia, que o Senhor traz novamente a nossa memória, para nós não esquecermos, aleluia, do grande amor que Ele tem por nós, fala sobre dois filhos. A parábola do filho pródigo, do filho perdido. Diz a palavra do Senhor que havia só dois filhos. Um homem que existia dois filhos, representando dois tipos de pessoas, dois tipos de crente. O primeiro que é relatado é o filho que é mais novo. A palavra diz, nós lemos aqui, que este filho chega numa ocasião, parecia que estava tudo bem na sua vida, mas ele estava, aleluia, descontente, parecia que faltava algo, parecia que não estava tudo bem, mas ele tinha tudo. O próprio texto mais na frente revela isso. É um rapaz que tinha de tudo, não faltava nada, mas ele, aleluia, nós vemos que parecia que ele faltava para ele, era uma certa emoção, algo diferente, algo que, aleluia, a carne está pedindo, mas que lá na frente há uma consequência, que ele vai sofrer por isso. É assim também na minha e na sua vida. Deus nos dá tudo o que precisamos, mas muitas vezes o homem e a mulher não ficam satisfeitos. Aí deixa a igreja, é homem deixando, aleluia, sua esposa, aí neste mundo mulheres deixando seu marido e família, porque parece que falta algo na vida deles, mas não falta não. Quando você tem Jesus na tua vida, aleluia, pode, aleluia, parecer que está faltando. Sabe o que está faltando? É falta em comunhão com o Espírito Santo, porque crente que está em comunhão com o Espírito Santo, ele não olha para baixo, ele olha para o céu, e quando ele olha para o céu, aleluia, ele não sente falta de nada. Porque, aleluia, diz a palavra do Senhor, quando Paulo, aleluia, orava ao Senhor, Deus disse para ele, a minha graça te basta. Se a graça de Deus basta para a vida do homem, por que nós muitas vezes percebemos e temos uma certa impressão de que está faltando algo? É uma ilusão passageira. Olha, temos que vigiar, porque isso pode acontecer quando deixamos de vigiar, deixamos de ser homens e mulheres espirituais. A palavra do Senhor diz que este jovem chega em determinado momento que ele fica desgostoso. Ele chega para seu pai e diz, pai, me dá minha herança. Eu tenho algo contigo, eu tenho algo que está nas tuas mãos, mas que pertence a mim. Diz a palavra de Deus que este pai, ele não retruca, ele não briga com o filho,
não diz para ele, não, o que eu tenho aqui é meu, eu te dou se eu quiser, não. Diz a palavra de Deus que este pai tão amoroso, ele atende à escolha do filho. E o filho vai, aleluia, pega aquele dinheiro, aquela riqueza que fazia parte da fazenda, da herança que ele tinha, aleluia. E diz a palavra de Deus que este jovem, ele colhe tudo que ele tem de herança. E no outro dia, ou determinado dia depois, quer dizer, teve tempo dele pensar, ele ficou maquinando o que ele ia fazer com aquela herança, o que ele ia fazer com aquilo que pertencia ao pai, mas que agora estava em sua posse. Ora, é coisa muito séria, porque Deus dá para mim e para você coisas, aleluia, que são, aleluia, reservadas para nós, dons espirituais, aleluia, bênçãos infinitas, e muitas vezes nós fazemos como esse filho fez. Quantos que estão, aleluia, pegando os seus dons e indo para o mundo usar os seus dons? São bênçãos, heranças de Deus, que eram para ser usados na fazenda do Senhor, na casa de Deus, e estão usando no mundo. Diz a palavra de Deus que os nossos corpos foram separados para Deus, pertencem ao Senhor, e muitos têm saído da casa de Deus para usar, aleluia, os seus corpos em obra de iniquidade, para satisfazer a carne e a vontade de Satanás. Mas eu te digo nesta noite, Deus te trouxe aqui, porque Ele não quer isso para mim e para a tua vida. Ele preparou, aleluia, coisas grandes para te dar, mas é na casa do Pai onde você vai ser feliz. Não pensa que lá fora as coisas são como você imagina. O filho pródigo, ele imaginava um mundo de fantasia, como naqueles desenhos, aleluia, que tem um final feliz da princesa e o príncipe, ou coisas desse tipo, ilusões e fantasias do mundo. Satanás, ele é assim, ele pinta as coisas de colorido para poder tragar a pessoa, e depois que a pessoa entra, ele cai no buraco, e dali muitas vezes não consegue sair mais. Se não houver o socorro de Deus, se não houver a mão do Espírito Santo trazendo de volta, mas muitos não conseguem voltar. Diz a palavra de Deus que este jovem pega a herança que o pai deu e vai para uma terra longínqua. Não era suficiente estar perto, aleluia, da casa do pai. Ele foi para uma terra longínqua. Por que isso, presbítero Wesley? Porque não há meio termo. Se você, aleluia, sai da presença de Deus, você não está pertinho do pai, você está longe de Deus, você está separado de Deus, está distante de Deus. Tem gente que é assim, pensa porque deu um pulinho ali fora, ainda está na presença de Deus. Não, aleluia, a palavra do Senhor diz que aquele que comete pecado é escravo do pecado e precisa de conserto diante de Deus, precisa de arrependimento. Vamos voltar para o texto. Diz a palavra do Senhor que este jovem foi para uma terra distante, e ali com o bolso cheio, com a herança ali, não sei quantos $1.000, milhões de dólares, quanto era, se era real, se era ouro, mas diz a palavra de Deus que ele vai para um local distante, e ali começa a gastar, vivendo dissolutamente, vivendo conforme os desejos do seu coração, as ilusões do mundo, talvez com drogas, talvez com bebidas, talvez com meretrizes, falsas amizades, falsos caminhos, boates, danceterias, coisas que satisfazem a alma e nos afastam de Deus. Mas eu te digo nesta noite, o mesmo Deus que é retratado aqui nesta história, ele deixou o filho ir, mas os olhos de Deus ainda estão contemplando, aleluia, aquele parente seu que está dessa forma. E se você está aqui nesta noite, nesta condição, saiba que Deus viu, aleluia, a sua situação, viu quando você foi lá, mas ele ainda está guardando, aleluia, o seu retorno. Diz a palavra de Deus que chega uma hora que este jovem percebe que ele não tem nada, porque é assim. O próprio Senhor Jesus disse que a água que ele dá é uma água que é eterna, que nunca acaba, que sacia sua sede hoje, amanhã e depois eternamente. Mas as riquezas desse mundo, elas acabam. As bênçãos materiais deste mundo acabam. Quantos que foram para o mundo usar os talentos que
tiraram da casa de Deus. Vocês conhecem cantores como Marília Mendonça e outros que saíram da casa de Deus com talentos e não conseguiram retornar, perderam seu talento no caminho. Eu não preciso delongar nesse assunto. É muito perigoso quando as pessoas utilizam das heranças de Deus, dos talentos, daquilo que Deus colocou na mão para satisfazer a Satanás. É muito perigoso, mas o pai continua esperando a volta do filho. O pai ainda continua aguardando o filho voltar para seus braços. Glória a Deus, Senhor Jesus. A porta da arca ainda está aberta. Glória a Deus, Senhor. Glória a Deus. A porta da arca ainda está aberta. Glória a Deus, Senhor. Glória a Deus. E diz a palavra do Senhor, aleluia, que este jovem, cheio sem dinheiro, sem saber o que fazer, e diz que a palavra do Senhor diz assim, e assim que o jovem acabou com a sua riqueza, com as suas fazendas, no mesmo momento, ou logo após, começou uma grande fome na face da terra. Olha que situação terrível. Aleluia, Senhor. É uma situação terrível, mas tem como piorar? Tem. Nós vamos ver aquela história. Este jovem, aleluia, perdeu tudo. Os amigos foram embora. As meretrizes, talvez, que ele ali ajuntou com ele, foram embora. Porque assim, quando o dinheiro vai embora, aleluia, também vai embora os amigos, os falsos amigos. É assim. Diz muitos aí fora que o homem vale quando tem dinheiro no bolso. Quando não tem dinheiro no bolso, nem a mãe dele às vezes gosta dele. Eles vão falar aí fora. Mas é difícil, a pessoa sem dinheiro é uma situação muito terrível, principalmente lá no mundo. E este jovem não sabia mais o que fazer. E ele continua batendo, aleluia, com a cabeça na parede, continua, aleluia, dando murro em ponta de faca, se é que você entende, aleluia, o que eu quero dizer. E diz a palavra do Senhor que este jovem, passando necessidade e fome, porque a fome começou, ele recebe uma proposta. E aí, presbítero, que eu falo contigo, falo com vocês, tem como piorar. Ele já estava com fome, ele já estava sem dinheiro, ele já estava em uma situação deplorável. Diz a palavra do Senhor, diz que um homem fala para ele ir para o campo. Olha, vai lá no meu campo que eu tenho os porcos para você tomar conta. Ele não falou de salário, ele não falou que ia dar comida. Ele apenas mandou o jovem para o campo dele tomar conta dos porcos. Olha que situação triste. Um rapaz que tinha uma herança com o pai, que era como se fosse um príncipe, um filho bem cuidado. Trabalhava na fazenda nos campos do seu próprio pai. Agora ele é escravo na fazenda de um homem desconhecido. E outra, ele é escravo e sem direito a receber nenhum honorário. Porque a palavra do Senhor diz que ele tinha vontade de comer as bolotas dos porcos. Era o fim do poço, era o lugar mais fundo que o homem poderia ir. Ele chega neste lugar e começa a sentir muito mais fome, e ele deseja comer a bolota, comida dos porcos, mas a palavra do Senhor diz que ninguém lhe dava nada. Lá fora não tem nada para você, jovem. Não, lá fora não há nada para mim, para você, mulher, homem de Deus, servo do Senhor. É hora de nós refletirmos sobre esta palavra. É coisa muito séria. Quando nós saímos, aleluia, da casa do Pai, da vontade de Deus, do centro da vontade do Senhor. Glória a Deus, Senhor Jesus. É um campo minado lá fora, pastor. Satanás anda ao nosso derredor buscando a quem tragar. Aquele que tem o Espírito Santo de Deus, há anjos guardando e alimentando e trazendo vitória. Glória a Deus. Mas quando abandonamos ao Senhor, podemos, aleluia, também nesta hora perder os cuidados do Pai. Estamos longe da vista do Senhor, da proteção do Pai, dos cuidados que o Senhor, aleluia, nos proporciona. E este jovem agora naquela condição, ele começa a padecer tristezas, angústias. Mas é um momento, aleluia, em que o jovem está nessa situação, em
chega ao fundo do poço, ele pode saber que há um Deus que ainda o ama, Glória a Deus. que há um Espírito Santo que ainda clama a papai no coração, porque quem já foi crente foi selado com a palavra de Deus, e onde ele for, a voz do Pai martela no coração: volta para a minha presença, meu filho, volta para os meus propósitos, meu filho, volta para onde você não deveria ter saído. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, Senhor Jesus. Oh, glória a Deus. Que palavra poderosa, que palavra linda é esta parábola do filho pródigo. Que língua é essa história? Este jovem, nessa situação tão terrível, ele se lembra. Diz a palavra do Senhor que ele caiu em si. Que coisa linda é quando o homem cai em si. Há pessoas, pastores, presbíteros, obreiros do Senhor, que não pensam assim, pensam como irmão do filho pródigo, que nós vamos falar sobre ele daqui a pouco. São irreconciliáveis, são impiedosos. A pessoa quer voltar à presença de Deus. Não, ele não merece, pecou bastante, saiu da igreja, não falou nada com o pastor, deixa ele lá, não manda batizar para ele não, deixa ele para lá. Mas enquanto isso, há um Pai Celestial que não esquece de você, que não esquece de mim, e te diz: volta para casa. Eu não sei porque Deus me trouxe essa palavra aqui nesta noite. Eu não sei porque a mensagem não é esta. Na minha concepção não era esta. Eu tinha outras para trazer, mas o Senhor deu no meu coração essa palavra. E ela já está falando comigo, mas eu sei que tem mais alguém aqui que precisava ouvir esta palavra. É uma palavra de evangelismo. Os irmãos sabem muito bem. Eu olho aqui e só vejo crentes. Eu não conheço, mas parece que todos servem a Deus. Mas eu não sei por onde tem andado. Eu não sei se pelo menos no teu pensamento você tem imaginado de pegar a tua herança e ir para uma terra distante. E plástico, e acalabachou, e acalabachai. Glória a Deus. Não faça isso, crente. Aleluia. Diz aí fora um certo ditado, e é muito interessante, que nós temos que ser no mínimo como inteligente. Porque o tolo, ele não aprende nem com seus próprios erros. O sábio, ele aprende com os erros dos outros. E o inteligente, pelo menos, aprende com os erros dos outros. Não, pelo menos aprende com os outros, mas ele não aprende, ou melhor, o sábio, ele aprende com os erros dos outros. O tolo, ele não aprende nem com os seus próprios erros. E já o inteligente aprende com os seus próprios erros. Parece um pouco confuso, mas creio que os irmãos entenderam. Nós temos que aprender com os erros dos outros, que diz a palavra do Senhor, para sermos sábios, mas ao menos com os nossos próprios erros, para sermos inteligentes, de acordo com este ditado. Porque, aleluia, nós erramos, já fizemos errado porque insistir no mesmo caminho. Porque, aleluia, já sabemos que o caminho para o campo da bolota dos porcos é errado. Para que voltar de novo? Aleluia, Senhor. Mas diz a palavra do Senhor que este jovem, ele medita e fala: aleluia, o que eu estou fazendo aqui? Diz o texto que diz, capítulo 15, verso 17: e caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Primeiro ele reflete, é assim, para que haja um arrependimento, para que haja mudança na minha e na sua vida, primeiro temos que refletir. Porque se não refletirmos o nosso sentimento, as nossas palavras de pedir perdão, será de boca para fora, porque não refletimos o nosso erro. Este jovem é uma lição para nós. Ele reflete: o que eu estou fazendo aqui? Lá na casa do meu pai tem fatura e eu estou aqui padecendo fome. Depois da reflexão
vem a atitude, que é, aleluia, a complementação e o que falta para muitas pessoas. Quantos hoje, aleluia, que não estão aqui, mas estão lá fora, sabem que estão errados e falam às vezes com vocês: ora por mim, me ajuda na oração, ora por mim, sabem que está errado, mas não faz como o filho pródigo, que no verso 18 diz: levantar-me-ei e ter com meu pai, levantar-me-ei e ter com meu pai. É isso que Deus está esperando a cada queda, a cada tropeço, a cada escolha errada que tomamos. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Filho do homem, põe-te em pé, que eu falarei contigo. Muitas partes da palavra do Senhor, em muitas ocasiões, Deus pede que o homem se coloque de pé. Foi assim com Ezequiel, filho do homem, coloca de pé, que eu quero falar contigo. Quantos que não têm força para se levantar, precisam te colocar de pé, mas isso não é desculpa, não. O Espírito Santo que nos fortalece para nos colocar de pé. Não tenta sozinho, não tenta sozinho, não, que você vai se dar mal, mas dá ouvido e dá lugar ao Espírito Santo que quer te colocar de pé, para fazer a Glória a Deus, aleluia, Senhor. No livro de Ezequiel, o profeta estava tão fraco, diz a palavra do Senhor que o Espírito Santo pegou ele e colocou ele de pé. E porque muitas vezes queremos, aleluia, levantar com as nossas próprias forças, porque sem Deus nada podemos fazer, sem Deus não podemos nem nos colocar de pé, sem Deus não permaneceremos de pé, sem Deus não continuaremos na presença do Senhor, sem o Espírito Santo não podemos adorar, sem o Espírito Santo não podemos pregar, sem o Espírito Santo não podemos fazer, aleluia, a vontade de Deus. E este jovem se colocou de pé e foi para a casa do pai, e foi caminhando para a casa do pai, e foi com seus próprios pés para a casa do pai, e foi fazendo o seu esforço, e enquanto você está caminhando em direção à casa do pai, não pense que o pai te perdeu de vista, não pense que o pai não está te vendo, porque diz a palavra do Senhor que ele ainda estava longe, caminhando na direção do pai, e a palavra do Senhor diz que o pai viu ele de longe. O texto diz que o pai nem esperou ele chegar, foi correndo ao encontro, foi correndo, e o filho está caminhando, e o pai está correndo, e o filho está caminhando, e o pai está correndo. Ah, irmão, você está pregando, inventando, está escrito na palavra. Eu nem preciso conjecturar, porque eu não gosto muito de conjecturar. Está escrito na palavra que o pai corre ao encontro do filho, o abraça, o beija, o abraça, o beija, e é o amor de pai, é o amor de Deus por você. Quando sentem este amor, eu não sei o que vocês estão sentindo mesmo que eu, mas eu sinto este amor. Meu irmão, minha irmã, o inferno é muito terrível e o céu é muito bom. É um amor sofredor. O amor de Deus é um amor sofredor. Mas aqueles que partem desta vida sem abraçar o Pai, sem acolher a misericórdia do Senhor, aleluia, enfrentarão a ausência total de misericórdia. Deus corre ao encontro do pecador. Glória a Deus, aleluia. Porque o inferno é terrível e não foi criado para você nem para mim, foi para o diabo e seus anjos. Não foi para você, crente, não foi para o homem, foi para Satanás e seus anjos. E Deus ainda está correndo, aleluia, atrás do filho pródigo, para abraçar, para o acolher. Diz a palavra
de Jesus continua indo atrás, a misericórdia de Deus continua alcançando milhares e alcança eu e você nesta noite. Irmão, mas eu só sou salvo em Cristo. Mas diz a palavra de Deus que nós dissemos que não temos pecado, somos mentirosos. Mas se confessarmos nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar de toda a injustiça. Glória a Deus, aleluia. E calabaxaramanagachara. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E calabaxara. Oh, a mensagem, aleluia, principal foi dita. O pai abraça o filho, e ali o filho confessa para o pai. A confissão do pecado é necessária. Não há mudança e arrependimento se não confessarmos. Às vezes fazemos oração do pecador e não damos o microfone para a pessoa confessar os pecados. Esquecemos dessa parte. Precisamos confessar os nossos erros. Pai, perdoa os meus pecados. Peguei contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas diz a palavra do Senhor que o pai ouve essas palavras com carinho e na mesma hora só diz o seguinte: busca a roupa nova, busca a sandália nova que eu preparei, busca o anel que eu preparei e pega o fogo, aleluia, o bezerro cevado que eu separei para me festejar a volta do meu filho, porque ele já sabia que você estaria aqui nesta noite para voltar para ele, para buscar para ele, para se entregar por completo. E vai achar a Managascar, e calabachar a Managascar, e se ponha sobre os seus pés nesta noite, em nome de Jesus. Eu vou adorar a Deus com louvor. Os irmãos também podem adorar comigo. Mas a palavra de Deus nesta noite tem anel para você. Anel significa aliança. Tem sandália nova para seus pés. Significa uma nova caminhada, uma nova vida, nova direção. Tem roupa nova para você. Significa as vestes novas, limpas pelo sangue de Jesus para você. O Pai já estava esperando para te abraçar nesta noite. Ele estava aqui para te aguardar, para te encontrar. Quem quiser vir à frente para receber oração, quem quiser vir à frente, aleluia, para se entregar, aleluia, aos braços do Pai pode vir. Porque, aleluia, esta manifestação, esta intenção de vir à frente é um sinal, aleluia, de entrega para Deus. É algo diferente que Deus vai te recompensar. Saia do seu lugar se você sentir. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus.